Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo você que participa do nosso canal, você que está chegando pela primeira vez. Eu comprei uma luz, um refletor, para poder fazer uma iluminação de cenário. Estou me adaptando, a esse novo modelo. Há tempos atrás, pouco tempo atrás, a gente não tinha essa oportunidade de estar gravando vídeo. Quem diria que um dia nós deixaríamos de usar o Walkman, que é aquele gravadorzinho de fita cassete, aquele radinho de pilha de bolso, e hoje estaríamos usando uma tecnologia capaz de captar a imagem com qualidade, em alta definição. Tem muitos aparelhos aí, smartphone, que estão oferecendo um excelente serviço, principalmente para nós que somos divulgadores da Palavra de Deus. Eu gosto de falar a Palavra de Deus e eu estou me sentindo muito bem. Talvez eu não estou conseguindo atingir aquele público que eu gostaria de atingir, porque também estou no início, e outros sim também. Talvez os assuntos que eu abordo não são assuntos tão relevantes para alguns, então talvez seja o motivo, ou por questões também, pensamentos, pode acontecer, poxa, Marcos Rosa e tal, Mas aos poucos nós vamos caminhando, ganhando uma pessoa ali, outra pessoa lá. Daqui a pouco nós temos um público maior para nós podermos estar passando alguma coisa. Estou testando a iluminação, Estou na cozinha, minha esposa está no quarto preparando as coisas para ir para o culto. Minha filha também está se preparando, eu já estou arrumado para ir para o culto, Deve ser umas 18 horas, alguns minutos. Eu quero aproveitar esse tempo, enquanto não chega a hora do culto, para a gente conversar um pouco, um bate-papo, Lembrando que se Deus me der essa graça, com a ajuda dos amigos, dos irmãos, a gente conseguir atingir um público de 1000 inscritos, aí a gente pode fazer, estaremos podendo fazer uma transmissão ao vivo, com participação das pessoas, com a interação daquele que está assistindo, de perguntar, Talvez geralmente eu tenho um outro canal de vídeo no YouTube, que é o canal direcionado ao público de eletricidade. Lá, aquele canal, já estou com bastante inscritos, pouco até, mas eu estou com quase 300 inscritos no canal de elétrica. Ele é um canal que tem mais tempo, tem mais de ano. E esse canal aqui, mais direcionado à Palavra de Deus, ele deve ter mais ou menos 4 meses, se não estou enganado. Eu gosto de explorar a Palavra de Deus, tá certo? Gosto de explorar a Palavra de Deus, gosto de ler bastante, pesquisar, comparar, para estar passando alguma coisa para as pessoas. Outros sim, a palavra, ela precisa, além de você estudar, ela precisa ter uma essência. Não adianta, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não é qualquer livro. As pessoas se enganam. Você pode ler ela no celular, no smartphone, no computador. Eu tenho. Quando eu estou em algum lugar, eu não tenho o livro, físico, eu vou abrir a Bíblia digital, ou pela internet, eu pesquiso muito. E eu uso todos esses recursos que estão à disposição, eu utilizo. Que problema tem? Agora, a Palavra de Deus, ela precisa de uma essência, certo? A sabedoria humana é bom para você conseguir interpretar, conseguir entender. A Bíblia Sagrada, ela é um livro, apesar de ser um livro de caráter espiritual, é um livro histórico. Então se você vai passar alguma coisa para alguém, você precisa pesquisar mais, estudar mais. Não adianta você querer ler um versículo isolado e falar sem sentido, dando batida de sino sem sentido algum. O correto é você que está falando, é ter entendimento daquilo que você está falando.
né? Se você lê a Bíblia Sagrada e vê assim, poxa, esse versículo bíblico aqui é para fulano. Tá entendendo? Deus não age dessa forma. Primeiro você precisa absorver o conteúdo bíblico, para depois você conseguir. E tem que fazer algo em você, porque há muitos que transmitem a palavra para outro e até exigem que o outro obedeça o que está sendo falado ou divulgado, mas a pessoa mesmo, ela não está nem aí, não está vivendo aquele contexto, ela usa a palavra simplesmente por uma razão e não para que essa palavra lhe complete e ele faça sentir a essência de Deus. A palavra de Deus precisa fazer que nós sintamos essa essência, tá certo? Mas eu vou falar de um assunto importante, né? Apagou a luz, eu tenho um sensor, né? Fotoelétrico ali, um relé de tempo. Quando ela fica acesa um tempo ela apaga. Agora eu estou só no refletor. Ficou uma imagem, né? Ó, agora voltou a funcionar novamente. Então, vou falar de uma coisa aqui importante, enquanto nós estamos aguardando o tempo do culto, para a gente ir para o culto. Passei manteiga de cacau nos lábios, porque está muito frio, já começou a rachar o lábio do negão. Mas o gosto do produto está na minha boca, eu não gostei, tá certo? Então, vou falar de um assunto importante aqui, quer ver? Vou falar sobre liderança. Eu não vou conseguir completar esse assunto, porque ele é extenso, ele tem várias ramificações. Eu só quero falar sobre a introdução quanto à liderança, num contexto geral e em especial a liderança cristã. Está registrado no capítulo 33, eu vou ler como base para nós conversarmos. Capítulo 33 de Êxodo. O povo de Israel é retirado da escravidão e agora é conduzido à sua terra prometida. Só que nessa jornada coisas acontecem que o próprio Deus perde a paciência. Olha, para Deus perder a paciência, o negócio está feio. Eu quero dizer uma coisa aqui, que as pessoas deveriam não subestimar Deus. Porque se ele tem paciência, você já percebeu o quanto Deus tem paciência? Mas quando ele perde a paciência, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo, diz a palavra de Deus. Agora está escrito no capítulo 33 de Êxodo, no episódio que Deus não estava nada satisfeito com os filhos de Israel por algumas atitudes que eles cometeram. Vou ler para você entender, a gente falar um pouco sobre liderança. Às vezes a gente se consome muito, né, na liderança. Vamos lá. E disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Verso 3: há uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não te consuma eu no caminho, para que Deus não matasse o povo. Deus falou: não vou, porque o que eles fizeram. Você sabe o que aconteceu antes? Enquanto Moisés foi no monte conversar com Deus, pegar as tábuas dos 10 mandamentos, o povo faz um bezerro de ouro. O povo tomou uma direção diferente, esqueceu dos feitos do Senhor e agora faz um bezerro de ouro. Você acha que Deus vai ficar satisfeito? Deus já estava vendo eles fazer aquilo lá, mas ele preferiu, ele poderia ter agido antes, mas ele preferiu que Moisés visse com seus olhos o que o povo estava fazendo.
Inclusive Arão também foi induzido por alguns principais do povo, daquelas misturas que veio do Egito, foi convencido a fazer um bezerro de ouro, adorar esse bezerro e falar que foi aquele bezerro que tirou ele do Egito. Então o Deus estava aborrecido, ele não estava satisfeito. Só que o povo, ouvindo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. O verso 5 diz: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira de ti os teus atavios, os enfeites, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Bom, falando sobre liderança, deixa eu, um momentinho só, deixa eu acertar essa luz aqui para a gente não ter problemas. Prosseguindo, acertei a lâmpada, coloquei ela em modo permanente, que tem a opção ali de modo permanente, ou tem a opção de um sensor que desliga após 5 minutos. De repente a pessoa vem no cômodo, faz suas atividades, esquece que eu estou ligado, a lâmpada fica ligada, então eu coloquei esse sensor para que seja um sensor de presença, entendeu? Quando eu entro no cômodo, ele ativa ela, fica por 5 minutos ligada. Se não houver nenhuma movimentação, ela vai e desliga. E quando eu não quero essa opção, eu vou lá e bato 2 vezes a tecla para ligar, aí ela fica ativada no modo permanente. Beleza. Agora, falando sobre liderança, dificuldade de se gravar é grande, porque chegou pessoas, eu tive que dar o pause no vídeo para não apanhar o som. Beleza. Falando sobre liderança ela tem vários aspectos, tanto lá fora, na vida secular, quanto na casa de Deus, na igreja de Deus, na vida cristã. Eu já fui encarregado de turma, empresas, já fui chefe de montagens, chefe de equipe para fazer montagem no sistema elétrico. Eu já liderei pessoas em empresas. E desde os meus 19 anos, mais ou menos, 18, 19 anos, que eu trabalho na igreja em algum tipo de liderança. Tá? Primeiramente fui colocado como professor de escola dominical, uma classe. Depois eu fui diretor de adolescentes, junto com outro irmão, ou irmã, era até uma irmã que era a minha segunda. Se eu não estou enganado, a irmã Solange Lamoreira foi a minha segunda. E outros mais aí. Depois passei para ser diretor de jovens. Fui diretor de jovens, naquela época colocava-se 3 diretores, né? Eu fui um desses 3 diretores por muitos anos, diretor de jovens. Depois fui nomeado ao diaconato, auxiliar de trabalho, ao diaconato, e sempre exercendo algum tipo de liderança. Já coordenei, fui coordenador de um conjunto de casais, departamento de casais na Igreja Matriz. E na época que eu precisei mudar de cidade. Agora a cidade que eu resido não é onde eu estava, era a sede. Eu estou na congregação já faz quase 15 anos. Então, eu quando deixei esse departamento de casais, onde eu era coordenador, né, eu tinha umas 70 pessoas, 35 casais. Tinha nesse grupo um casal, um conjunto que pegava a carreira de banco do meio da igreja, quase toda, de pessoas integrantes desse departamento. Então a liderança ela tem todo esse contexto, ela tem seus níveis, dependendo de onde você esteja. E há uma confusão também sobre a questão da liderança.
Agora eu sou um dirigente de congregação, né? E a congregação, ela tem o departamento de jovens, de crianças, de irmãs, tem o grupo de oficiais obreiros, né? E tem os conjuntos. Então existem vários departamentos, o departamento de missões, evangelismo, ação social. Então são vários pontos que você distribui os sublíderes, né, desses departamentos. Mas o que está em jogo na questão da liderança são fatores que talvez nesse tempo que eu vou falar com você, que eu não consiga apresentar. O líder, ele precisa renunciar a muitas coisas para ser um líder. Certo? Vou citar um exemplo. Por exemplo, você vai num restaurante, o garçom está servindo, né? Como que esse garçom está? Ele está bem arrumado, alguns têm gravatinha de borboletinha lá, não sei como é que fala, outros têm gravata, outros estão arrumados, mas todos bem arrumados, requinte, porque está recebendo pessoas de todos os níveis. Só que ali nessa lanchonete ou nesse restaurante, pode chegar ali pessoas de todas as formas, pessoas vestidas, totalmente vestidas, pessoas vestindo bermuda, pessoas de todas as formas. Pode chegar ali o mendigo lá da rua, que alguns até colocam para fora, mas eu acho errado, né? Hoje já estão tomando muito cuidado sobre isso. Mas como está vestido esse garçom? Ele está vestido de uma maneira que não cria uma expectativa ruim do local, entendeu? Então ele está vestido à altura daquele que serve. Não vai ter nenhum tipo de coisas fora de contexto nesse garçom, para que não tire ali o brilho ou o momento. Quem tem que brilhar no momento ali é quem está sendo servido. Então o garçom, ele não está vestido de maneira simples, mas ele está vestido de uma maneira agradável, certo? Quanto à vestimenta, quanto ao calçado, quanto a tudo. A forma dele conversar educadamente, tratando os seus clientes, mesmo se algum cliente sendo hostil, ele mantém a postura, ele é treinado para isso. Então o líder de departamento, seja qual for dentro de uma igreja, ele precisa, a partir do momento que ele foi colocado para trabalhar como líder, ele precisa entender que agora, não que ele tem que se portar como se ele fosse um Deus, né? Não, um intocável, não. Ele tem que se comportar de uma forma, né, diferenciada agora. Ele está passando uma imagem, né, totalmente diferente. Então ele precisa estar bem posicionado, suas palavras precisam ser bem calibradas, seu modo no grupo que ele exerce, tá? Tem um dirigente de congregação também. Quantas pessoas tem na igreja? E cada pessoa tem um nível de entendimento. Não que as pessoas você deve diminuir as pessoas, não. Tem que ter paciência com essas pessoas, porque elas têm níveis de entendimento diferentes umas das outras. Você pode ter dois homens colocados num posto semelhante, certo? Mas nenhum dos dois terão a mesma resistência e aptidão. E você precisa ter paciência com essas pessoas. Isso é fato, isso fala sobre gerenciar trabalho, gerenciar pessoas, né? Então tem pessoas de todo tipo. Eu já trabalhei como encarregado de empresa, eu tinha uma equipe que trabalhava muito, mas eu tinha uns camaradas que eles mentiam para mim. Mas eu acreditava, porque eles prestavam um bom serviço, mas quando dava fim de semana, eles faziam tipo um revezamento, né? Sempre tinha dois ou três ali que era mais novo, dia de sábado assim, ele falava que estava passando mal. E eu era uma pessoa que, se a pessoa prestasse um bom serviço, eu falava, não, dá seu cartão aqui, pode ir, vai resolver o problema da sua saúde e segunda-feira você volta. Então eu apontava o dia dele, porque quando eu reuni o grupo, eu falei, olha,
querem que vocês deem o máximo que vocês puderem em favor do nosso grupo, em favor da nossa equipe. Tá certo? Quando vocês precisarem do meu favor, eu estarei retribuindo esse favor, mas dentro do horário de trabalho, eu quero que vocês deem o máximo que vocês puderem. Quando alguém for tomar água, vai só um, não vá duas pessoas, que eu vou interpretar de outra forma. Então eu já orientava o grupo, quando me colocaram como encarregado de equipe numa empresa, eu já orientava, ó, meu perfil de trabalho é esse, então você vai fazer o seguinte: quando vocês forem tomar água, vai um homem só, porque senão estamos trabalhando em horário noturno, pode prejudicar o processo. E assim eles faziam, eles davam o máximo que eles podiam. Às vezes não tinha como, tinha quebrado o equipamento durante o dia, à noite não dava para poder efetuar a atividade naquele equipamento, então para a equipe não ficar parada, eu lançava uma atividade, falava, ó, faz aquilo ali, vocês terminando, vocês podem ir embora. Às vezes uma limpeza que você colocava ali um grupo de homens de 10 pessoas para fazer aquela limpeza, e se fosse depender de uma semana, eles trabalhavam a semana inteira para fazer aquela limpeza ali. Mas você dava um objetivo para eles, falava, ó, terminando, vocês podem ir para casa. Antes da meia-noite eles terminavam e cada um ia para sua casa. Então, o perfil, já no povo de Deus, a liderança, ela sempre teve seus desafios. A liderança sempre teve seus desafios. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e leva para... Eu tenho 9 minutos para concluir. Quando o Deus tira os filhos de Israel da escravidão e leva para a terra prometida, não foi tarefa fácil. Por isso que Deus se aborreceu aqui. Então é muito comum, é muito normal dentro de uma liderança acontecer esses percalços, né? E acontece com quem está lidando com o povo. Deus se aborreceu e estava falando, não vou no meio desse povo. Eu não vou, porque se eu for, eu vou consumir eles, porque eles me aborreceram. Agora vem comigo. Deus tira o povo de 430 anos de escravidão. Moisés se retira para poder conversar com Deus. O povo imagina que Moisés morreu. Vai lá e faz o bezerro de ouro. 40 dias, em 40 dias a pessoa desviar o pensamento. E é o que acontece no normal, na caminhada. Vezes por outro você vai ter um que está fraco, outro que está menos animado. Isso faz parte da caminhada. Eu me lembro que eu tive um conselho do meu pastor, que ele disse, olha, tem hora que o povo ele está diferente, está estranho, mas o obreiro do Senhor, ele precisa ficar na mesma posição. Está sempre firme, buscando a Deus, e daqui a pouco o povo está animado de novo, e o povo é assim mesmo. Então, na liderança vai ter momentos de aborrecimentos, de dificuldades. Isso não quer dizer que nosso papel está terminado, não. Por algum momento, nós estamos lidando com pessoas, em algum momento as coisas podem sair fora daquilo que nós gostaríamos. A gente gostaria, assim, hoje eu estava conversando com Deus e falando com Ele, falei, Senhor, a gente que é cristão, a gente imagina que a gente vai conseguir salvar todo mundo. Porque nós vivemos num mundo cristão, nós achamos que nós vamos conseguir tirar todo mundo do inferno, ou evitar que essas pessoas vão para o inferno. E pelo comportamento da sociedade, a gente percebe que isso não vai ser possível. Nem todos vão aceitar Jesus como Salvador, e mesmo aqueles que aceitam Jesus como Salvador, ele não vai obedecer na sua totalidade, ele vai desobedecer, ele vai criar problemas, ele vai criar dificuldades, mas nós precisamos trabalhar por esse povo. Então, a liderança, ela requer de nós um posicionamento, uma escolha, aquele que está na liderança, né? Geralmente ele não é tão querido, talvez ele é muito útil para algumas coisas, o líder, mas em outros aspectos, no geral, o líder não é procurado, porque dependendo do contexto, não faz muito bem ele estar ali, mas ele é útil. As pessoas o ser humano não ficam sem líder.
Se você juntar um grupo de 50 pessoas, eles vão levantar um líder. Está entendendo? Então, o desafio de ser líder, ele está todos os dias. O líder é aquele que busca mais, é aquele que lê mais, é aquele que sofre mais. Então, essas coisas estão sobre os ombros do líder. Exemplo, quando Jesus veio, chegou o momento de ser crucificado em morte de cruz, não foi nenhum discípulo que foi no lugar dele, ele mesmo assumiu, ele mesmo foi pregado na cruz do Calvário, certo? Teve até discípulo que falou, não, eu vou contigo até a morte, mas na hora H, esse discípulo saiu fora. Você acha que Jesus condenou esse discípulo? Não, Jesus colocou ele como um dos líderes da igreja primitiva. Você está entendendo? Como que Deus ele é compassivo? Então nós precisamos, se você está tendo algum problema, dificuldade de liderança, dificuldade de reunir as pessoas do seu grupo, às vezes quando nós não conseguimos de palavras, nós temos que buscar a Deus, entregar nas mãos de Deus, tá certo? A liderança aqui, Deus aborreceu, e até agora, se você olhar em todo o contexto, o povo falhou. Em todo o contexto, o povo sempre está buscando alguma coisa diferente. O povo busca anseios diferentes. E a gente está ali, a liderança está ali para poder controlar esses ânimos. Vezes por outra vai acontecer alguma coisa estranha. Isso não quer dizer que a liderança que é falha. Ela fecha os olhos e permite o mal tomar conta do recinto. Você entendeu? Então, mas há lideranças não, ela luta, ela busca, ela corre atrás, sofre a injúria por amor da obra de Deus, certo? Hoje em dia que nós estamos vivendo, é percebido que a liderança, ela cansou, não é toda, parte da liderança cristã, ela cansou de manter aquele nível, aquele padrão para qual Deus está pedindo. Então, estão acontecendo algumas concessões, e isso está desequilibrando o povo de Deus. Ao desequilibrar o povo de Deus, as gerações mais novas que vão chegando, elas absorvem um conhecimento pela metade, aos fragmentos, porque as pessoas não estão, as lideranças não querem ter o calor, né, de confrontar o mal pela obra de Deus. Tem vários fatores envolvidos nisso, né? Até mesmo por volume de pessoas. Onde tem menos exigência de preceitos, há mais volume de pessoas. Mas a essência espiritual que esse líder precisa passar para esse povo, ele não consegue passar porque ele mesmo já se distanciou de Deus, não consegue ouvir mais a voz de Deus. Então essa essência espiritual, esse pai espiritual que deveria ser esse líder, ele passa a ser como qualquer um do povo. E a liderança, ela passa a ser não encarada com respeito. Aí vem o desrespeito, os mais novos não respeitam, os que estão no meio do caminho, os mais maduros, não trabalham esse respeito. E essas pessoas acabam sendo envolvidas num contexto sem controle. Entende? Quando a pessoa percebe que não tem um controle, elas fazem o que querem. E o Espírito Santo que nos domina, ele já se retira. O que é que Deus falou lá? Não vou mais no meio desse povo. Então há muitos lugares em que Deus não está mais no meio do povo. Aí começam a aparecer muitas coisas para poder completar o culto. Já que a glória de Deus não é manifesta mais em alguns lugares, aparecem coisas estranhas na igreja. Aparecem tipos de apresentações fora de contexto. Aí a presença divina que deveria ser, eu te falo, a alma da gente, a nossa alma, ela geme dentro da gente, pedindo para ter um encontro com Deus. E a igreja é um local em que nós temos que se reunir e ter um encontro real com Deus, sentir sua presença. Mas quando tem outros atrativos dentro da igreja,
por não ter mais aquele conteúdo espiritual, porque se você ler a Bíblia, não tem como você escapar da exigência divina. Você pode ler uns salmos, você pode ler outro provérbios, você pode ler alguma coisa mais tranquila, mas em um momento ou outro você vai chegar num contexto em que Deus vai lhe cobrar. Porque no livro de provérbios mesmo tem, entendeu? O livro de provérbios é um livro de aconselhamento, entendeu? Mas ele tem também a cobrança divina. O livro de Salmo é um livro de louvor a Deus, mas aqui no próprio livro de Salmo também tem a cobrança. Está escrito: como purificará o mancebo o seu caminho? Observando segundo a sua palavra. Só aí já abre um leque de observação. Como que eu obedeço a palavra do Senhor? Então alguns já estão deixando de lado o contexto bíblico e estão usando outros tipos de artifícios para poder manter esse povo. E o povo passa a ter preguiça de buscar a Deus, preguiça de buscar o conhecimento de Deus, porque as lideranças não querem ter esse cansaço, essa fadiga, para poder tirar essa alma das garras do inimigo, tirar essa alma do pecado. Então a liderança, ela por um momento ela não vai ser muito querida, se ela for uma liderança que apresenta aquilo que Deus está pedindo, então ela não vai ser uma liderança tão querida. Então é necessário o quê? As lideranças. Quando Deus usou Jetro para falar com Moisés, falou: Moisés, você não vai conseguir liderar esse povo sozinho, você vai perecer e o povo vai perecer também. Então escolhe homens aí que tem o seu espírito, certo? De quantidade em quantidade, e coloca sobre o povo. As causas maiores eles trazem você, as menores eles conseguem resolver por lá, tá certo? E assim tornou-se melhor para Moisés a liderança do povo. Então o líder de uma igreja, ele depende daquelas pessoas que estão nos departamentos, na escola bíblica dominical, os professores. Então a igreja é um constante aprendizado. Em tudo nós estamos aprendendo. Em tudo Deus está ensinando alguma coisa para a gente. Então é necessário haver um alinhamento, né? Uma sintonia entre as pessoas, entre o líder principal, que é o pastor de uma igreja, ou o dirigente, e os seus liderados, que lideram outros departamentos. Já imaginou? Esses dias eu estava na igreja e falei sobre sintonia. Quando a sintonia, você sintoniza aquela rádio que você queria ouvir, no radinho, que hoje já não existe mais. Já está sendo abolido aí. Existe o rádio, mas já foi eliminado e muitas transmissões foram eliminadas. Então, o que eu digo? Nós precisamos estar alinhados, numa sintonia afinada, para que Deus possa nos dar graça